Aleluia. Também saúde a todos em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Te adoramos pela beleza da tua santidade. Obrigado, ó Deus, por esses momentos que já passamos na tua presença. Deus, neste momento entregamos a ti, ó Deus, a vida do pastor Arthur, ó Deus, que vai ministrar a tua palavra, Senhor, neste momento. Usa grandemente, ó Pai, dai a iluminação da tua palavra, Senhor, e que nós venhamos sair, ó Deus, com o coração abastecido, ó Pai, da tua palavra. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi. Meus amados irmãos, saúdo a todos em nome de Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 51. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 51, é o texto que eu quero usar por base para a minha mensagem. Atos, capítulo 7, a partir do versículo 51. Os que puderem, mesmo após a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta para que possamos tirar algumas lições, aprendizado da passagem. Diz assim, Atos 7, 51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas ou os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangia os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Podeis se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema que nos foi proposto, foi lido pelo irmão Lucas, eu quero repetir, nos foi proposto, sendo fiel ao meu chamado, o exemplo de Estevão. Eu acredito que nunca se houve uma pressão por parte dos pais, da sociedade como um todo, para que você fosse o primeiro, não é? Há uma cobrança por parte dos seus pais para que você seja o melhor da sala, se possível, o melhor da escola. Quando você fizer o Enem, que você seja o primeiro da sua turma. Então, há uma cobrança por parte de todos e de muitos para que você realmente seja o primeiro. E claro, meus irmãos, nós não temos nada contra isso. É louvável e Deus seja glorificado se você for um bom aluno e realmente você for o primeiro. Mas a observação que faço é que ser o primeiro é almejado por causa das recompensas e as honras que se tem aqui, não é? Se você for o primeiro no concurso, a sua estabilidade está garantida. Se você for o primeiro na sua escola, a sua escola como um todo é honrado. Ela é exaltada pela eficácia, pelo bom resultado que você teve como aluno.
Mas há uma proposta nas Escrituras que Estevão foi o primeiro. Abel também foi o primeiro. E nessa classificação de primeiro, nenhum dos dois nós queríamos ocupar o lugar deles. Abel foi o primeiro a ser assassinado pelo seu irmão e o motivo foi inveja. Estevão foi o primeiro mártir da fé cristã. E o único motivo que Estevão foi morto foi por causa da sua fé, a sua fidelidade ao chamado que recebera da parte de Deus. Então, ser primeiro no que diz respeito às conquistas da terra, nós somos impulsionados para isso. Mas sermos os primeiros a dar a vida pelo reino, se possível for, sejamos o último, né? Senhor, levanta outro para que vá. Levanta outro para que morra. Mas a fidelidade, o exemplo de Estevão, é exatamente nesse quesito. Claro que eu entendo que Estevão parece que estava esperando a sua morte. É a impressão que eu tenho. E eu vou mostrar com base no texto que lemos. Mas, irmãos, ser o primeiro a dar a vida por causa do Evangelho, em Atos capítulo 4, os irmãos foram presos porque pregavam o Evangelho. Alguns chegaram até a serem açoitados por causa que estavam evangelizando, falando que Jesus tinha ressuscitado. Quando eles voltaram para cultuar a Deus em comunidade, eles chegaram regozijantes. Eles chegaram felizes, dizendo assim: rapaz, nós tivemos o privilégio de sofrer por causa de Jesus. Nós tivemos a honra de sofrer por causa do nosso mestre. Era motivo de contentamento e alegria ser perseguido por causa da fé. Pelo distanciamento, pela nossa negligência quanto à palavra, pelo nosso distanciamento a pregar as Escrituras, essa convicção, ela se arrefeceu. Essa convicção, ela tende a desaparecer. E a prova disso, meus irmãos, são os nossos louvores. Os nossos louvores, louvo a Deus por todos que têm trazido os seus louvores aqui. Minha questão não é aqui. É uma reflexão para a nossa casa, uma reflexão para onde você estiver e aquilo que você ouve. Os nossos louvores não nos preparam para a morte. Os nossos louvores nos preparam para o pódio, não é? Nos preparam para uma vitória aqui e, se possível, agora. Mas a fidelidade é o chamado. É mesmo que você perca tudo. É mesmo que todas as portas se fechem por causa da sua fidelidade a Deus. Ouvindo a nossa irmã Maria Helena falando sobre José, meus irmãos, José tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Pela quantidade de invejas que se tinha em relação ao próprio José, pelas investidas de Satanás para derrubá-lo, mas ele decidiu ser fiel ao seu Deus e no tempo certo a colheita veio. Na vida de Estevão, a colheita não foi a honra, a semelhança de José, foi a morte. Mas a morte para Estevão foi uma honra, porque ele estava morrendo para exaltar e glorificar o seu Deus. Quem foi Estevão? Que homem foi esse? Estevão tem um perfil registrado no capítulo anterior, desse que lemos, que tem só coisas acima da média. Estevão, ele tinha uma reputação ilibada, em Atos 6 e 3. Diz, estavam escolhendo os diáconos para cuidar das viúvas. E Estevão estava entre esses diáconos que estavam sendo separados. E o critério para separar era que fossem homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço de cuidar das viúvas. Estevão tinha esse perfil. Ele era cheio do Espírito Santo, está em Atos 6 e 5. E Estevão, ele é um homem que realizava prodígios e grandes sinais do poder de Deus, está em Atos 6 e 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão era cheio da sabedoria de Deus, Atos 6, 9 e 10 que diz. E discutiu com Estevão e não podia resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio das Escrituras, era um homem preparado para debater, era um homem preparado para ser fiel ao nosso Deus,
E ele não abriu 1 centímetro do seu chamado, da convicção que estava em seu coração, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, nas mesmas circunstâncias que Estevão, a nossa reação seria a mesma, desde que nós fôssemos cheios como ele estava cheio. Estevão resistiu o que resistiu, aguentou passar por tudo que ele passou, permaneceu sendo fiel a Deus, seguiu o exemplo do seu mestre. Em vários aspectos dessa passagem, nós vemos Estevão imitar a Jesus, e deu tudo certo, porque ele tinha o maior poder dentro dele, que é o poder do Espírito Santo. E, meus irmãos, o extraordinário na vida de Estevão, e dessa passagem, é que o Espírito Santo que estava sobre Estevão, continua dentro de nós, atuando na igreja de Deus, dentro de cada um de nós, nos proporcionando força, coragem e sabedoria, para que nós sejamos fiéis ao chamado que recebemos. Esse é o desafio, é ser fiel ao chamado que recebemos. Com a sua Bíblia aberta, irmãos, vejamos o que nós vemos nessa passagem e quais lições nós podemos tirar para guardar em nosso coração. Primeiro, nós observamos que Estevão, ele pregou uma mensagem confrontadora. Irmãos, e quando eu digo confrontadora, é literalmente confrontadora, não é exagero de linguagem, mas é fidelidade mesmo. Observe comigo o versículo 51, se você está com a sua Bíblia aberta. Por que foi confrontadora a mensagem de Estevão? Porque ele afirmou que os seus ouvintes, eles eram duros de coração e ouvidos. Versículo 51 diz: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. O contexto aqui é esse. Quando Estevão começou a realizar prodígios e sinais, os fariseus da época, os religiosos da época, começaram a separar Estevão como se estivesse mirando para persegui-lo e no tempo certo matá-lo. Trouxeram Estevão para o sinédrio para ouvi-lo, porque ele estava sendo acusado de pregar contra os costumes de Moisés e o templo. Lucas, registrando Atos, ele faz questão de dizer que eram testemunhas falsas, estavam mentindo a respeito de Estevão. Mas vamos ouvir o acusado. Quando chegaram lá, deram oportunidade para Estevão. Estevão, estão dizendo que você está pregando contra os costumes de Moisés, contra a lei de Deus, contra o templo. Nós queremos ouvir o que você tem pregado. Aí, meus irmãos, uma oportunidade dessa, Estevão não ia perder. Ele pregou, ele fez um sermão, meus irmãos, é o maior sermão de Atos. É um dos maiores sermões da Bíblia. Se vocês lerem Atos capítulo 7, olha o tamanho do capítulo aí. É 60 versículos. Quase que todos eles são citações de palavra de Estevão. Ele faz uma narrativa histórica de como Deus levantou Abraão, como Deus levantou Isaac, Jacó. Ele enaltece a Davi. E ele vai aplicando ponto a ponto e mostrando que nada de pregar contra Moisés, nada de pregar contra o templo. Mas a mensagem dele é que a excelência de Deus havia chegado, que era Jesus. De que Abraão, Isaac, Jacó, Davi apontavam para um rei com excelência infinitamente maior. De que o templo era uma sombra, o templo era um tipo do que estava por vir. Jesus chegou a dizer que ele era o templo. Então Estevão mostrou, por A mais B, à luz das Escrituras, que Cristo era maior, que Cristo era o esperado das nações, o desejado da nação de Israel, era o Messias aguardado. Ele foi fiel quanto à mensagem que pregara, e não tinha de que acusar, meus irmãos, quanto à mensagem de Estevão. Quando ele foi terminando a sua mensagem, ele foi aplicar aos ouvintes. Meus irmãos, ele não aplicou sendo meigo, ele não aplicou sendo carismático, ele aplicou dizendo assim: vocês são homens duros de coração, de cerviz e duros de ouvido, e resistir ao Espírito Santo. A impressão que temos é que Estevão estava querendo afastar os ouvintes. Não, ele estava tornando público o que estava no coração daqueles homens. E Estevão chega a dizer: ora, se vocês mataram o meu mestre, o que podem fazer comigo? Não é? Isso é uma mensagem confrontadora. Ele acusa os seus ouvintes de que eles tinham um coração duro. Não apenas isso. Continuando o versículo 51, Estevão diz que eles seguiam os piores exemplos. Olha o que o texto diz: vocês sempre resistem ao Espírito Santo,
vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Aí vem o 52. Qual dos profetas ou os pais de vocês não perseguiram? Aí ele pergunta, eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Aí ele estreita de vez, né? Estevão está dizendo, foi vocês que mataram o meu mestre. Os pais de vocês perseguiram os que estavam anunciando que o Messias viria. Aí o Messias veio, provou que era o Messias, ressuscitou. Agora tem um detalhe. Sabe quem foi que matou o meu mestre? O Messias esperado de Israel? Foi vocês. Aí ele aponta para o público que estava ouvindo. Vocês mataram o meu mestre. Aí ele termina dizendo ainda no versículo 53. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Vamos lá. É nesse ponto aqui que eu acredito que Estevão, ele esperava a sua morte. Meus irmãos, sabe aquele filme que você assiste com 10, 15 minutos e você sabe o final do filme? Você vai assistindo o filme e diz, rapaz, isso é uma cópia furada de um filme que eu já vi. Estevão está dizendo assim, os pais de vocês, quando ouviram os profetas dizer que o justo estava por vir, mataram. Aí agora Estevão está fazendo a mesma coisa para um público que também tem um coração endurecido. Qual o final dessa história? Ora, se os pais mataram, você acha que os filhos iam fazer o quê? Matar também. Mas, irmãos, Estevão sabia que podia morrer, mas não mudou uma vírgula da sua mensagem. Aprove a Deus ser fiel ao chamado que recebera, ser fiel à mensagem que recebera, mesmo que lhe custasse a vida. Meus irmãos, se há uma mudança de semblante daqueles que ouvem, se há uma mudança de aspecto daqueles que ouvem, se há um endurecimento para aqueles que ouvem a mensagem, para o covarde, muda-se a mensagem, meu amigo. Simples muda a mensagem, ó, irmão, olha, não é com vocês, tá bom? Estou pregando sobre o pai de vocês. Estevão diz, é com vocês que eu estou falando. Vocês assassinaram, são traidores do meu mestre. Observe que Estevão não muda o discurso. Aí aqui, meus irmãos, eu confesso que eu esperava que tivesse um quebrantamento. Eu confesso a vocês, a mensagem foi tão expositiva, tão cristocêntrica, tão bem explicada, tão bem aplicada. É aqui que eu esperava a conversão em massa. Mas sabe qual foi a reação frente a essa fidelidade da mensagem? Olhe para o texto. Olha a reação que tiveram com essa mensagem tão extraordinária de Estevão. Versículo 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem gostaria de ver, presenciar, testemunhar de uma promessa que Deus fez a você se cumprir na sua vida hoje? Levante a mão para me ver aí, por favor. Quem gostaria de ver? Quem é que não quer, não é? Uma promessa que Deus fez a você se cumprir hoje. Quem não gostaria? Mas tem uma promessa registrada em Mateus capítulo 24, que eu vou ler para nós. Eu vou ver se a gente quer que essa promessa se cumpra hoje. A promessa é essa. Mateus 24, 9. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso é uma promessa. Aí eu pergunto, essa promessa ela é revogável ou ela é irrevogável? Ela é irrevogável. Jesus disse que antes que ele voltasse, nós seríamos perseguidos, condenados à morte e seríamos odiados de todas as nações. Isso é uma promessa. Mas sabe qual foi a promessa que você levantou a mão querendo se cumprisse hoje? Não era essa não, meus irmãos. Nenhum de nós tem a expectativa de que uma promessa de morte, pela fidelidade à palavra, se cumpra a nós. Eu não espero isso. Mas essa promessa está na Bíblia. De que se você for fiel à palavra de Deus, se você for fiel ao seu chamado, se você for fiel aos seus princípios e convicções, isso pode lhe levar à morte.
Foi o que Jesus disse. Estevão terminou de pregar a mensagem, aplicou a mensagem e a resposta foi ódio. A resposta não foi aplauso, a resposta não foi aceitação da mensagem. A resposta foi ódio à mensagem que Estevão pregou. E meus irmãos, esse ódio de discurso, de ranger os dentes, em relação à mensagem pregada, não parou por aí. A coisa continua. Mas independente da reação do público, Estevão continuou sendo fiel ao seu chamado. Meus irmãos, enquanto rangia os dentes, enquanto mostravam ódio no coração pela mensagem de Estevão, continuando a passagem, Estevão viu uma das maiores visões extraordinárias da Bíblia. Enquanto nós somos odiados na terra, perseguidos na terra, nós sentimos a presença de Deus aqui e agora, e temos uma promessa de estar com Deus nos céus. Estevão não estava sendo aceito pelo seu público, mas o céu já estava aberto esperando por ele. A nossa convicção de mensagem, a nossa convicção de chamado é saber para onde estamos indo, mesmo que custe a nossa vida. Eles estavam com ódio. Claro que é uma ação diabólica aqui. Mas olha o que Estevão viu. Versículo 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva, rangiam os dentes contra ele. 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. É um cheio de raiva e outro cheio do Espírito Santo, não é? Que nós sejamos cheios do Espírito Santo e não de raiva. Aí o texto diz, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Como é que a gente sabe isso? Porque ele disse. Ele disse, 56. Então ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, era Estevão sendo odiado. E ele vendo o seu Senhor em pé, com os céus abertos, esperando por ele. Meus irmãos, é aqui que entra a fidelidade do nosso chamado. É você saber para onde você vai. Se você crê, acho que foi o ano passado, morreu um pregador, ele escreveu o nome Deus Pródigo. Eu achei tão extraordinária a mensagem dele, desse livro que eu li, Deus Pródigo. Timothy Kelly, o nome dele, Timothy Kelly. Ele teve um câncer, venceu há 10 anos atrás, aí o câncer voltou, mas de outra forma, e dessa vez ele morreu. Mas antes de morrer, ele conversando com a esposa disse, ô meu filho, já está desenganado pelos médicos, não há mais o que a medicina possa fazer por você. Aí Timothy Kelly, ele foi um homem muito combativo em relação ao ateísmo. Tudo o que ele escreveu, em boa parte, foi evidenciando a existência de Deus, os bens que a moralidade cristã faz à sociedade, uma cidade, uma pessoa. Aí perguntaram assim, você ainda acredita em Deus, sabendo que você vai morrer a qualquer momento? Aí Timothy Kelly disse, eu não vejo a hora de fechar os olhos na terra e abrir os olhos no céu e estar com o meu Salvador. Isso é convicção, não é? O cara passou a vida inteira sendo fiel a Deus, estava morrendo com câncer, com os dias contados de vida, e sorrindo, dizendo, eu sei para onde eu vou. Meus irmãos, toda a fidelidade do crente tem uma parada certa, chama-se os céus. Nós sabemos para onde vamos, vale a pena ser fiel ao nosso chamado, porque os céus abertos, esperando Estevão, é o mesmo céu esperando e esperando por você. Mas não existe céus abertos sem fidelidade. Os céus não estão abertos para infiéis, meus irmãos. Os céus estão abertos para aqueles que são fiéis. Então Estevão vê isso, vê o seu Senhor em pé. É uma passagem extraordinária, uma visão maravilhosa. No início ele disse que Jesus estava sentado à direita de Deus Pai. Aí depois ele repete a visão e diz que ele está em pé. Não parece que Jesus estava esperando por ele, não é? Não parece? Estevão, seus dias aí estão se acabando, viu? Que essa convicção de Estevão esteja no meu coração e no seu. Que essa certeza de para onde vamos, mesmo que morramos sendo fiéis, saibamos para onde estamos indo. Quando Estevão termina de dizer que estava vendo Jesus em pé, aí os seus algozes não aguentaram.
Vejamos a outra reação que tiveram. Versículo 57. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos. Eu chamei esse ponto aqui, meus irmãos, de união diabólica. Porque existe uma pluralidade de verbos nesses versículos, mas é só para o mal. Eu chamei esse ponto de união diabólica. Vejamos aí. 57. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos. Está tudo junto, né? E unânimes avançaram contra ele. 58. Expulsando da cidade, o apedrejaram. Isso é uma união diabólica, não é? Eles juntos taparam os ouvidos, juntos gritaram para que não ouvisse o que Estevão estava dizendo, juntos correram em direção a Estevão e agarraram, juntos arrastaram do sinédrio, levaram para fora e juntos apedrejaram. Isso é uma união diabólica. Mas não se esqueça que no versículo anterior nós vimos uma união divina. O Espírito Santo estava dentro de Estevão, ele viu a glória de Deus e Jesus Cristo em pé à direita de Deus Pai. Mesmo que o diabo se junte com seus algozes, a igreja do Senhor permanecerá de pé. Pode ter a união que tiver, o avanço que tiver, a ideia que tiverem para maquinarem e executarem com excelência contra a igreja. Ela permanecerá de pé. Porque o nosso exército não é bélico, não é físico. O nosso exército é celestial. E agindo Deus, quem impedirá? Não é? Há uma junção aqui. Mas, meus irmãos, eu confesso, terminando aqui a passagem, se você deixar a carne reinar só por um instante, a nossa reação a uma história dessa, meus irmãos, tire o nome de Estevão. Coloque o nome da sua mãe, do seu pai nessa história. Era terrível, não é? Mas, rapaz, olha como foi que minha mãe morreu. Meu Jesus. Ninguém quer ver um ente querido morrer por apedrejamento. Ninguém quer. Mas olha a reação de Estevão frente aos seus algozes. Para concluir a passagem. Por isso que eu disse no início da minha mensagem que Estevão estava imitando Jesus. Ele imitou Jesus aplicando a mensagem do Antigo Testamento para os ouvintes. Ele imitou Jesus Cristo sendo fiel ao que acreditava, mesmo sabendo que ia morrer. Ele intercedeu por aqueles que iriam matá-lo. E imitou Jesus diante da morte. Todos os comentaristas estudando essa passagem, todos veem a mesma coisa. Para encerrar, olha a imitação de Estevão para com o seu mestre. Foi fiel, imitando o mestre maior que foi Jesus. Versículo 59 diz: E enquanto apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Enquanto as pedras vinham em direção a ele, ele teve coragem suficiente para orar e saber que quem ia receber o espírito dele era o Senhor da vida, que era Jesus. Isso é que é convicção, não é? Enquanto as pedras vêm, nós não queremos orar. A gente quer correr, não é? Mas não deu tempo de Estevão fazer isso. Não deu tempo. Então, mesmo que não tivesse tempo, ele orou. Ele orou. E a oração está registrada para o nosso exemplo, não é? Jesus na cruz não fez isso também. Pai, a ti entrego o meu espírito. Jesus não fez isso? Estevão está fazendo também. Mas ele não imita Jesus só aqui. Ele continua. Acompanhe comigo, por favor, versículo 60. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Jesus também não fez isso? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Frente aos algozes, Estevão intercedeu por eles. Por aqueles que apedrejaram, ele intercedeu. E, meus irmãos, mesmo ele intercedendo, está aí no final do versículo 60, e depois que disse isso, morreu. Essa história não termina sendo governador, né? Ele termina com a morte. Porque quer você seja exaltado por Deus em algum cargo que Deus lhe coloque, quer você morra,
Deus seja glorificado onde Deus lhe colocou. Se é para Deus ser exaltado, meu irmão, onde você está, pastor, eu sou faxineira. Deus vai ser exaltado você sendo faxineira. Pastor, eu sou professor de crianças. Deus será exaltado você sendo professor de crianças. Pastor, eu sou médico. Deus pode ser exaltado você sendo médico. Estevão exaltou a Deus na sua morte, porque foi fiel ao seu chamado. Como anda a nossa fidelidade? Que Deus nos ajude a imitar esse exemplo tão maravilhoso de Estevão. Estevão, à semelhança de João Batista, cumpriu fielmente o seu chamado quando morreu, né? Se for preciso que a gente faça o mesmo, Deus nos dê força e coragem para isso. Mas eu encerro a minha mensagem, não de maneira triste, mas o êxito dessa morte de Estevão. Quem estava assistindo, irmãos, essa morte, se vocês observarem aí, Lucas faz questão de mencionar 2 vezes. O versículo 1 do capítulo 8. E Saulo consentia na morte de Estevão. Paulo foi evangelizado quando viu Estevão pregar. Paulo foi evangelizado quando viu Estevão morrer. E a semente do evangelho chegou no coração de Saulo. Estevão morreu sem saber do que eu vou dizer agora. Deus levantou o maior bandeirante do cristianismo na morte de Estevão. Deus levantou um homem que escreveu 13 livros do Novo Testamento. Foi Saulo de Tarso. E ele testemunhou a morte de Estevão e ele disse, quando foi derrubado por Cristo, Saulo disse isso, que ouviu uma voz dizer: Saulo, dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. A consciência de Paulo foi martirizada, foi tocada, vendo a morte de Estevão. Quer dizer que essa morte de Estevão não foi em vão. Deus deu um fruto maravilhoso, que foi Paulo de Tarso, que foi o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, nenhuma morte de um salvo, ela é em vão. Nenhuma morte de um fiel a Deus é em vão. Porque tanto aqui existem frutos, como disse um dos pais da igreja, a morte de um cristão é uma semente de sangue, que no tempo certo ela vai nascer, e que nós sejamos essa semente. Que Deus aplique em nós o testemunho de Estevão, e que sejamos, irmãos, fiéis ao nosso chamado frente à morte. Mas, acima de tudo, tenhamos a mesma convicção de que Deus será exaltado. Quer você seja livrado, quer nós morramos. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Amém. Amém.